Eu falo que todo negócio pode ser franquia, porém ele talvez não esteja no momento de ser. Que algumas pessoas poderiam até ter uma excelente franquias, mas não conseguiu por alguns erros. Se sua marca hoje não está nas mídias sociais, ela está tendência do fracasso. Na verdade, eu também já ouvi de algumas pessoas que adquiriram algumas marcas que realmente não conseguiram suportar o pós. Não existe a fórmula mágica, não existe, o que vai ter o segredo? Gabriel Rezende, graduado em Marketing e Publicidade, com mais de 15 anos de experiência, é especialista em estruturação de processos internos, desenvolvimento de planos estratégicos de expansão e transformação de negócios em franquias. Contribuiu para a expansão de grandes marcas nacionais de varejo, como Habib's, Burger King e KFC. Atualmente, ele lidera a expansão da franquia Girafas. Fala pessoal, tá começando mais um Lamparina Cash, o podcast mais humano do Brasil. E hoje a gente trouxe um especialista onde ele vai ensinar pra gente como a gente escolher a melhor franquia para a gente investir. Para quem não sabe, franquia é um modelo de negócio onde você já compra uma marca, você não precisa começar do zero ali, empreender do zero. Então a gente vai estar falando desse assunto para você que está querendo começar. A gente está no início ainda de 2025, muitas oportunidades estão para surgir ainda esse ano, então a gente já está começando. Eu sou Vitor Mesquita, host aqui do Lamparina Cast, estou com meu amigo Fábio Gabriel, outro host aqui do... É isso, é um sonho de qualquer empreendedor é ter uma marca que você está junto e cresce junto dessa marca. Hoje estamos com um expert aqui no assunto de franquia, de crescimento, de expansão de negócios, Gabriel Rezende, mais de 15 anos de experiência, graduado em marketing e publicidade, pós-graduado em comércio internacional e relações internacionais pela FGV. Bem-vindo ao Lamparina Cash. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui e falar de um tema que eu adoro conversar. Se deixar, a gente vai ficar 10 horas aqui, porque eu falo que eu não trabalho, eu me divirto com o meu conhecimento e compartilho as minhas vivências e o que eu aprendo aí com os franqueados e com os franqueadores também. Gabriel Rezende, o que faz uma marca se tornar memorável? Não é tão simples assim, né? Eu falo que para uma marca se tornar memorável, ela tem que saber onde ela quer chegar nos próximos anos. Sabendo isso, ela tem que ter uma estrutura e os processos bem definidos. Num processo de formatação de franquia, a gente estrutura todas as áreas para que a empresa pare de tomar decisões emotivas e tome mediante manual de procedimento. Como eu devo fazer isso? Eu não vou agir pela emoção, eu vou agir pelo manual, por um POP, que é chamado procedimentos. Então, quando você tem onde você quer chegar, procedimentos definidos e estruturação, você consegue criar uma marca memorável e desejável pelos franqueados, onde as pessoas querem comprar a sua marca e fazer parte dessa comunidade, que é a franquia. Expandir uma marca e transformar em franquia, né? Tem uma diferença aí, não tem? Tem, muita. Tem. Expandir uma marca, hoje você pode expandir sendo ela filial própria, com você mesmo gerenciando e colocando gerentes, ou você parte para um processo de franquia, que aí, como eu falei, você estrutura os manuais, cria um manual de procedimento, aonde existe leis e deveres, né? Tem uma lei da ABF que regulamenta a lei do franqueado, os direitos e deveres do franqueado, como também o direito e dos franqueadores. Então, quando você tem as regras claras do jogo, fica mais fácil a comunicação, não tem ruído e o caminho fica tranquilo para você caminhar das duas partes. Tanto o franqueador dando suporte e o franqueado cumprindo as regras como deve ser os procedimentos. Gabriel, todo negócio dá para se tornar uma franquia? Eu falo que todo negócio pode ser franquia, porém ele talvez não esteja no momento de ser. Né? Eu criei um manual que é o nível de franqueabilidade. É um documento que eu vou chegar para a empresa da pessoa e falar, eu preciso entender que nível de franqueabilidade você se encontra. Às vezes eu identifico no escritório uma empresa que está num nível que ainda não dá para franquear. Eu falo, o seu negócio pode virar franquia.
Só que temos que fazer uma consultoria antes, estruturar, arrumar a cozinha, para depois a gente partir para um processo de formatação, que é transformar o negócio. Então, assim, analisar o nível de franqueabilidade que o negócio se encontra. O negócio está ok? Vamos para a franquia. O negócio ainda não está no ponto de franquear, vamos fazer uma consultoria para estruturar esse negócio, para depois pensar numa franquia. Nesse mercado, existe muito conservadores, né? A parte do crescimento orgânico e você buscar investidores para que o seu negócio cresça. Né? Sim. E como saber isso? Tem como saber isso? Tem como você criar uma estratégia. Por exemplo, tem marcas que crescem organicamente. Mas ela teve um histórico de investir, de estruturar, de investir nessas marcas para saber aonde quer chegar. Né? O orgânico ele é mais lento. Né? Ele é mais lento, ele é mais estruturado. Porém, dá para a gente fazer uma expansão estruturada no investimento também. Porque hoje tem franquias que chegam num platô de crescimento. Eu falo que é igual uma escada. Você vai subindo, você cansa, você chega num platô, respira e depois você continua subindo. E tem marcas que chegam nesse platô dessa escada e eles só vão crescer ou se profissionalizando ou investindo em marketing. E também, uma coisa não interfere a outra, tem que ser os dois. Então, assim, dá para crescer orgânico, só que é mais lento. Mas o ideal é você crescer estruturado e sabendo onde você quer chegar, como a gente conversou no começo. Hoje, em todos os nichos, digamos assim, o mercado é muito concorrente, né? Nós temos a concorrência muito forte. E o que faz a diferença é a qualidade dos concorrentes, digamos assim? O que faz a diferença é, hoje em dia, a gente entende muito que tem muitas marcas, né? Muitas franquias. Se você vai nas mídias sociais, você é impactado. Você digita no Google ou franquia em alguma mídia social, você é impactado a todo momento. Sim. E a gente cai nos vendedores de franquia, nas arapucas. Infelizmente, todo mercado tem, o nosso mercado não é diferente. Tem também. Então, assim, como eu escolhi uma franquia? Eu falo que tem que partir do princípio de como é o meu perfil. O meu perfil se adequa a qual segmento? Né? A gente criou um produto na empresa que é o seguinte, eu vou analisar o perfil. O perfil do Fábio comportamental, ele é mais compatível com esse e com esse segmento. Ou então, não é compatível com esses segmentos. Aí a gente chega e leva a um nível de assertividade grande. Por quê? Ele identificou que o perfil dele é mais compatível com esse segmento. Então, vai ser mais adaptável, mais suave ele trabalhar com aquela marca e seguir aquele caminho. Porque assim, esse produto eu criei de uma dor no mercado que foi o seguinte, as pessoas compravam franquia, passavam 1, 2 anos, 3 anos, Gabriel, quero repassar meu negócio. Eu perguntava, mas peraí, seu negócio não tá bom? Tá faturando demais, tá legal. Só que, Gabriel, eu não aguento mais shopping, eu não aguento mais a franquia, eu não aguento mais aquilo. Então, ele pulou um processo, ele não identificou qual perfil era compatível àquele segmento. E aí que ele vem no repasse. Então, identificando essa dor no mercado, eu criei esse produto para identificar o seu perfil, em qual franquia ele é mais compatível, em qual segmento ele é mais compatível. Hoje ainda existe aqueles que, digamos, faz maquiagem ali para que possa falar que a franquia dele é do jeito que é e aí tapear os outros que estão aí. Tem muito disso. Infelizmente tem. Não é no nosso mercado só, mas temos muito. Porque assim, igual eu falei, a gente tem muito vendedor de franquia, né? Porque eles querem chegar a números grandes. Eu quero 500 lojas, 1000 lojas. Só que é o seguinte, muitas das vezes você chegando quanto mais loja, você cresce os problemas. Então eu falo assim, uma rede que cresce proporcional aos problemas. Então assim, você está começando hoje num processo de franquia, você se transformou numa franquia. Hoje você tem uma, amanhã você tem 10, amanhã você tem 30, são 30 cabeças diferentes dentro do seu negócio. Sim. Se você não tiver suporte, é um tiro no pé, porque esses franqueados muitas vezes criam um conselho, acham uma jurisprudência no mercado e entra contra a franqueadora. Né? Fora como você vai queimar a marca, porque eu falo que assim, a expansão leva o sucesso dela com o sucesso do franqueado. O franqueado tá bom, todo mundo tá gostando, ele vai falar bem e vai reverberar positivamente. Os franqueados não estão tendo suporte. A marca só está crescendo, os franqueados vão reverberar negativamente. Porque hoje em dia tem muita marca grande que a gente conhece aí,
eles só crescem. E você, franqueado, se torna um número. E em franquias menores, você é tratado diferenciado. Na maioria das vezes. A primeira franquia no Brasil foi... Eu olhei e dei uma estudada, não sei se estou certo, foi o IAGES. Foi isso? Na verdade, vamos pegar um pouco antes disso, né? Eu falo que franquia começou na Igreja Católica. Por quê? Vamos pensar o seguinte. Igreja Católica era um franqueador. E aí os franqueados eram os fiéis. E a Bíblia eram os manuais que ele tinha que ler e aplicar. E o dízimo eram os royalties. Então, se a gente começar, a gente começa lá atrás. Sim. Franquia já tinha esse modelo, e isso aplica até hoje. Mas pegando no mercado corporativo em marca, a primeira marca que teve, o primeiro insight de franquia foi as máquinas Singers. Né? Que elas vieram para o Brasil e os franqueados tinham uma licença de trabalhar com elas e o franqueador tinha uma caderneta que marcava quantas máquinas tinha vendido e eles pagavam uma porcentagem sobre as vendas. Então, se a gente for pegar, existe um crescimento dessa era franquia. Na Igreja Católica, depois vem para as máquinas Singers e depois se espalha por todos os mercados aí. E aí a gente entra num viés que a gente entra as micro e nano franquias, que é mais uma ramificação que tem no mercado. Então, as micro franquias são investimento até 130 mil. As nanas são investimento até 50, 60 mil. Olha, e tem um crescimento nesse mercado? Tem um crescimento muito grande. Tanto que tem pessoas que querem ter uma renda extra, são CLT, querem ter uma renda extra, elas compram essas nano franquias. É uma franquia meio que home base, dentro de casa, online, e tem uma renda disso. E tem um crescimento significativo demais. E você pode citar algumas? Alguns nichos que... Tem alguns nichos. Tem ramos de viagens, tem ramo de costura, tem ramos de casa de bolos, né? Então, a gente tem isso que é muito latente. Porque, assim, o brasileiro, ele é muito criativo. Sim. Né? Então, a pessoa começa a ter sucesso num negócio. E ela fala assim, as pessoas começam a perguntar, isso aqui é franquia? Você já formatou? Então, é um sensor que acende uma luz verde nesse empresário e ele fala assim, se tem gente procurando, eu posso escalar o meu negócio. E franquia é uma forma mais rápida de você escalar o seu negócio. Com o know-how, você vende o seu know-how. Eu falo que franquia, você compra o caminho das pedras. Experiência é quem errou muito. Então, o franqueador já errou alguns erros para que no futuro acerte e fala assim, por esse caminho não, vai pelo outro que é melhor. E um caminho que acredito seja uma iniciação para aquele que busca a sua marca se tornar uma franquia, é aquele que diz, e aí, você ainda não é uma franquia? Né? A gente estava conversando ali, né? Eu acho que isso é um sinal, né? É um sinal que, na verdade, o produto que você entrega ou o serviço que você entrega é um serviço de qualidade, né? Isso é um sensor deles, né? Sim. Além do nível de franqueabilidade que a gente analisa para ver que nível que está o negócio, como também, eu tenho um software gerencial? Tenho. Ele permite multilojas? Permite. Eu tenho já fornecedores cadastrados? Tenho. Eu tenho mais ou menos os processos definidos? Tenho. Então, assim, você partindo desse checklist, você pode ir para um processo de formatação. Logicamente que sempre analisar o nível de franqueabilidade. Mas isso sim que você falou, Fábio, é um sensor muito forte. As pessoas começam a visitar o seu negócio, o seu restaurante ou a sua loja, identificando, isso aqui é franquia, isso aqui pode ser franquia, eu quero ser franqueado, eu quero esse negócio para mim. Né? Então isso é um sensor muito positivo. Quais são os mercados que, digamos assim, mais promissores daqui para frente aqui no mercado de franquia? Alimentação, ele dispara todo ano o ranking. Né? A alimentação, eu falo que ninguém deixa de comer, todo mundo está comendo todo dia. Né? Então a alimentação é o que lidera o topo. Antes da pandemia, a gente tinha saúde e bem-estar um pouco caído. Né? Por quê? Todo mundo ficou ilhado, todo mundo ficou em casa, não se preocupou muito com o bem-estar, com a beleza. E aí deu uma caída no cenário, no gráfico. A gente partindo depois da pandemia,
as pessoas, as mulheres, os homens queriam se cuidar. Porque, agora eu quero dar uma roupagem nova na minha cara, eu quero mostrar que eu tô bem, eu quero pintar minha casa, né? Então, porque a pessoa ficava lá 24 horas em casa, focada nela e nas pequenas coisas. Depois da pandemia, saúde, beleza e bem-estar cresceu muito. Então, assim, os dois segmentos hoje que tendem todo ano a crescer é alimentação, saúde, beleza e bem-estar. Um dos maiores franqueados do mundo é a 7-Eleven, que eu já estava olhando também, né? Sou um pouco curioso ali. Então, antes de entrevistar, eu vou atrás de algumas curiosidades que eu acho interessante levar para os nossos ouvintes, nossos telespectadores. O 7-Eleven tem mais de 80 mil lojas espalhadas pelo mundo, né? Acho que no Brasil não tem 7-Eleven, né? Não, eles estavam estudando vir para o Brasil, até a CVS também, só que ele tem que adaptar um pouco a cultura, porque a 7-Eleven e a CVS principalmente, tem tudo e até tem remédio, a farmácia, né? Então lá a cultura é um pouco diferente. Então eles estavam estudando aí e não chegou nada nas informações que eles estavam vindo. Sabe, interessante, você falou um negócio bem bacana, o Brasil ele foi o último a aderir na lei de franquia. O último? Foi o último, um dos últimos países, e hoje ele é o 4º do mundo. Pelo crescimento. Pelo crescimento. Por que você acha que a gente é o 4º hoje em dia? Porque as pessoas querem empreender. As pessoas, ainda mais hoje, as pessoas identificaram que eu não vou depender de um governo de esquerda ou de direita para eu ter dinheiro, ter remuneração e ter sucesso. Eu vou atrás do meu, vou correr atrás do meu. E isso está fazendo muito sentido atualmente, né? Que as pessoas querem ser dono do próprio nariz. E muitas vezes querem ter a qualidade de vida, né? Depois da pandemia ficou muito nítido isso. Eu quero ter uma qualidade de vida, eu quero viver mais minha família. Então as pessoas começaram a migrar para franquia. Não que franquia você não vai trabalhar, mas franquia você começa a estruturar e a partir do momento que o avião decola em voo de cruzeiro, o negócio vai organicamente se tocando. Você vai só olhando os indicadores. Então franquia é muito mais fácil para você maturar o seu negócio. No Brasil, existe grandes marcas que são franqueadas? Ou seja, acho que eu não perguntei de uma forma mais clara. Digamos assim, existem marcas que têm grandes franquias, digamos? Sim, temos a Cacau Show, que sempre está crescendo. A gente teve agora de sucesso, que é um case, a Milk Moo, né, que vem crescendo muito, né? Só que eu alerto muito para os meus clientes e meus mentorados que é o seguinte, cuidado com o modismo. Eu não sei se vocês lembram das paleterias, iogurterias, esmalterias. Hoje elas existem? Então, eu falo, fuja do modismo. A moda passa e você fica com a franquia e aí quem vai te ajudar? Até açaí, né? Eu lembro que tem uma época que... Para sair você tem que pagar a multa e outras coisas mais, né? Exatamente. Então existe um limite para se expandir. Não existe um limite, mas existe uma forma salutar de expandir. Porque é o seguinte, se eu começar hoje e abrir 100 novas lojas, eu vou dar um tiro no pé, porque não vai dar suporte, né? Tem uma história até do Shining Box, que ele começou o negócio dele, e ele falou assim, eu comecei a expandir. De repente eu falei, cara, eu não tenho fornecedor cadastrado. E aí que veio o problema. Então assim, por isso que eu falo, tem que ser uma expansão salutar, estruturada. Sim. Por quê? Como eu falei no começo para vocês, são novas cabeças dentro do negócio. São famílias, são ideias, são perspectivas e são problemas também que vêm. Então assim, crescer é extraordinário, só que crescer sustentável e estruturado é a forma melhor. Então eu falo assim, o Gabriel, os clientes vêm, eu quero fazer franquia e quero expandir 12 lojas em um ano. Calma, você começou agora. Vamos abrir 5 e vamos ver o que vai dar de problema. Vamos ver o que vai vir de bomba. Por que vai vir bomba? Vai vir problema. Sim. E tem franqueado que não vai ter sucesso, é normal do negócio. Você não consegue ajudar todo mundo e nem todo mundo consegue se ajudar. Então, vamos abrir 5. Legal, deu problema, fechou 3. Normal fechar. Vamos para mais 5, ano que vem e tal. A hora que você criou uma estrutura, credenciou o fornecedor, tá com um software bacana, tá com um fornecedor parceiro, aí você começa a dar um passo maior. E você falou aí do software, né? Hoje, com a chegada da tecnologia, o mercado de franquia, houve um impacto com essa
com essa crescente da tecnologia que a gente vive hoje? Houve um impacto demais, né? A inteligência artificial afetou muito e positivamente o nosso negócio, como todos os outros. Para você ter noção, hoje a gente tem totem de compra que a pessoa, se ela for com uma regata e um boné, ele vai entender, pô, esse cara ele possivelmente veio de uma academia ou ele busca uma alimentação mais fit. Ele vai dar pop-ups indicando alimentações mais leves, mais saudáveis. Então, a inteligência afetou muito no ponto de venda para gerar essa experiência para o cliente. Porque o cliente hoje ele quer um produto bom, rápido e que ele consiga, às vezes, não falar com ninguém. Principalmente o adolescente. O adolescente vive numa bolha que ele quer aquele mundinho dele. Então, a gente tem que entender e saber como atingir essa pessoa de uma outra geração. Muitas vezes ele quer não falar com ninguém, ele quer só clicar botão e ele quer em alguns segundos ter o produto dele. É isso. Ou rapidez, é num sofredor, né? Digamos assim, né? Exatamente. E às vezes ele não quer conversar com ninguém pela timidez. Então ele vai lá, clica botão, pega a senha, vai ser chamado. Então a inteligência está chegando muito forte, né? E eu acredito que vai ter uma mudança, já está tendo, mas vamos ter uma mudança muito no varejo, não só em franquia. Gabriel, você comentou um pouco, né, do sucesso para ter uma franquia, né, um negócio que você pode vender franquias. Quais são os maiores erros que você, dentro da sua jornada, você viu que algumas pessoas poderiam até ter uma excelente franquias, mas não conseguiu por alguns erros? Quais são os principais erros que você já viu assim? Primeiro deles, demitir o funcionário que está dentro de você, né? Quando você compra uma franquia, muitas pessoas falam assim, agora eu vou ficar rico, agora eu vou ganhar dinheiro fácil, a franquia vai me ajudar. Só que isso é até a página 2. A gente sabe que o negócio é o franqueado estando lá na gerência, na gestão do negócio. Então, assim, primeiro erro é a pessoa não dedicar como deveria para o negócio e achar que é só abrir o caixa, abrir a porta da loja e o dinheiro vai vir, as pessoas vão vir pela força da marca. Segundo, não identificar e não ter um bom atendimento com o seu cliente. Eu falo que atendimento é tudo, né? Em toda reunião que eu faço, eu deixo às vezes uma cadeira vazia. Mas, Gabriel, por quê? Porque é o cliente. Vamos pensar, vamos perguntar para o cliente fictício, o que ele gostaria? Pô, a gente tem uma puta ideia aqui, legal. Mas e o cliente, ele vai gostar? O cliente vai absorver? O cliente, ele quer isso? Porque muitas vezes parte as nossas ideias do nosso próprio ego. Pô, isso aqui é legal para mim. E para o cliente, será que é bom? Então, assim, tenha bem claro aonde você quer chegar e determine o seu crescimento, né? Isso é muito importante. E eu falo que uma frase que eu sempre uso, a vida não dá sobressalto, é um dia por vez. Você vai ficar rico com uma franquia? Não, mas com 4, 5 a possibilidade aumenta, né? Praticamente na primeira, quando você não vem no mercado, você vai pagar para aprender. Você vai ter um lucro? Vai, sim, com certeza, dependendo da franquia da marca. Mas você vai fazer um investimento. Entenda como um investimento. Estou investindo aqui, pô, agora eu aprendi, agora dá para ramificar mais franquias daquele segmento, né? E o segmento de alimentação saudável está crescendo forte no Brasil? Ou ainda se tem essa vontade, mas não houve o boom? Ele teve um crescimento muito expressivo antes da pandemia, tanto que aquelas marmitas fit bombou demais, né? Só que ao mesmo tempo vieram muitas franquias nessa linha, né? A gente teve uma overdose assim, de marcas, vamos dizer dessa forma. E aí depois deu uma baixa e hoje eu falo que assim, não tem como mais inventar roda. As pessoas têm sucesso por 2 caminhos. Ou fazer melhor o que todo mundo está fazendo, ou fazer o que ninguém está fazendo, que é muito difícil inventar a roda. Então eu falo assim, foca no que todo mundo está fazendo e melhora. Porque às vezes um pouquinho de melhoria que você faz em que todo mundo está fazendo, você já tem um destaque gigante perante ao mercado. Então assim, essas franquias de alimentação saudável, elas tiveram um crescimento significativo. Só que nada vai substituir arroz com feijão, a comida do trivial. Concordo. Né? A sustentabilidade é uma coisa que cria o alerta de franquias hoje no Brasil? Sim, exatamente. A sustentabilidade como também a sazonalidade. Sim. Né? Tem, igual, a gente estava conversando ali,
esses gelatos que chegaram agora, eles fizeram um divisor de águas no mercado. Porque antes se consumia sorvete quando estava calor. Hoje o gelato virou uma sobremesa. Ele virou atemporal. Então você consegue comer um gelato mesmo com chuva e com frio. Verdade. Porque é uma sobremesa, é gostoso, e aí você reúne a família. Então, ele saiu daquele consumo por sazonalidade e virou atemporal, unindo a família e proporcionando essa experiência para o cliente. Eu falo muito de experiência de cliente. É impressionante isso que você falou, né? Porque eu mesmo, há um tempo atrás, eu fui na República Tcheca, e aí lá tava um frio daqueles, mas tinha um sorvete, mano, que era aquela... que era uma franquia, é uma franquia bem considerada lá, né? Que eu acabei visitando em outros locais esse sorvete. Então é isso, né? É isso que você falou. Então, não é o simples fato de você vender o sorvete, né? Não é o simples fato de você vender o sorvete. E, por exemplo, o Girafas. O Girafas tinha, na verdade, ele vendia, ele tem alimentação, mas as pessoas iam... Eu lembro que tinha alguns brinquedos que se colocavam, que chamavam muita atenção das crianças a irem no Girafas, né? Sim. Por conta daqueles brinquedos. Eu tô falando Girafas porque é daqui, de Brasília. Eu acho que é importante ressaltar essa marca, que hoje o Girafas é uma grande franquia, né? É uma grande franqueadora, a gente está com mais de 400 lojas aí, desde 81, né? E eu falo que o Girafas ele vem segmentando as pessoas. Por quê? A pessoa que o pai levava quando pequeno e comia e adorava aquela experiência com os brindes, como você falou, Sim. Hoje eles estão se tornando franqueados. Tanto que os franqueados que eu faço expansão, muitos deles, Gabriel, eu estou realizando um sonho. Antigamente eu vinha comer no Girafas, hoje eu sou dono de uma franquia do Girafas, então isso é uma emoção muito grande, né? E as franquias têm segmentado muito isso, né? Falando em Girafas, a gente foca muito nos brindes, né? A gente tem as coleções, Sim. né? A gente teve a coleção do Chaves, que foi um sucesso, a gente teve a coleção da Caverna do Dragão, foi um sucesso, só que a gente surpreendeu que teve um case de sucesso que nem eu imaginava e nem a franqueadora, que foi os Ursinhos Carinhosos, que a gente está agora, em 20 dias a campanha acabou. Olha. E aí a gente teve que renovar com o fornecedor e tudo mais, porque assim, não esperávamos tamanha demanda. As pessoas brigavam no shopping pelo brinde. E é muito engraçado. E assim, esse brinde a gente sempre tem um cronograma de marketing qual fazer. Os brindes da Barbie, quando teve o filme, no lançamento do filme a gente lançou o brinde da Barbie, foi um sucesso também. Então o Girafas pensa muito isso, em segmentar a criança para ela ir crescendo e continuando consumindo o nosso cliente. E a gente estava conversando, tem, por exemplo, marca de chocolate, que na verdade as pessoas não vão para experimentar, para experienciar o chocolate em si, e sim o fato daquele chocolate ser um presente, né? As pessoas vão para adquirir, para poder dar como presente, não o chocolate em si. Então, essa marca especificamente, ela conseguiu trabalhar isso, né? Conseguiu. É impressionante, né? É igual o que a gente falou do gelato. Ele mudou totalmente o segmento. Porque antes você comprava por impulso. Sim. Chocolate. Tô passando, vou pegar um chocolate aqui. Hoje não. Eu vou dar um presente. Todo mundo adora comer chocolate, todo mundo adora ganhar chocolate, né? Então a pessoa passa lá, lembrei da pessoa, vou dar um presente. Ou tô naquela correria, tô no shopping, tem um aniversário, eu não consigo, vou comprar uma caixa de chocolate aqui. Então é bem isso. Eles conseguiram tirar do sazonal e ir pro atemporal. Hoje no mundo digital, você consegue construir uma marca forte sem trabalhar as redes sociais? Não. Eu falo que se sua marca hoje não está nas mídias sociais, ela está tendência do fracasso. Ela está fadada ao fracasso. Por quê? As pessoas que mais compram franquias, elas estão pesquisando nas mídias sociais, né? E eu falo que antigamente a gente tinha poucos veículos de comunicação. Hoje nós aqui pegando o nosso celular, a gente vira um veículo de comunicação. Com certeza. Né? E a gente atinge pessoas que a gente nem imagina. Então assim, se a marca não está no digital, ela está fadada ao fracasso e ela está fadada ao insucesso. Por quê? Quem compra a franquia, além de estar na rede social, você consegue escalar a informação muito mais rápida nas redes sociais. No digital. É verdade. Né? Você consegue atingir... Eu falo que o mundo hoje virou plano. Você não tem fronteira mais.
Você consegue fazer uma reunião no Iraque e atingir uma pessoa do Iraque, como do Japão, da América do Sul, de Portugal. Então o mundo ficou sem fronteiras com o digital. Eu até agora há pouco eu estava numa reunião aqui com 15 pessoas que estavam em 8 estados. Quando que há 5, 6 anos atrás era isso? Você fazer uma reunião, o pessoal vinha, pegava o avião para participar de uma reunião, né? E isso, querendo ou não, é o digital, mesmo que sendo no Zoom, no aplicativo de reunião, né? Mas é o digital, né? Você conseguir digitalizar e abrir essa possibilidade para a tecnologia, né? Exatamente. E essa possibilidade você consegue escalar e falar com outras culturas. Hoje, como a gente falou da inteligência artificial, tem aplicativo que você grava um vídeo e ele coloca a dublagem numa forma que o nativo entende. Então você consegue conversar de igual a igual para o nativo. Logicamente que não está 100% isso, mas já é uma porta aberta. Vai chegar, né? Vai chegar e vai ficar muito bom. Então, assim, você consegue escalar hoje a nível mundial no digital. Então, assim, as empresas têm que estar, é obrigatório estar no digital. Hoje também, desculpa, Vitor, hoje tem um grande desafio que eu penso, é você, na verdade, você tem a sua marca em diferentes públicos e em diferentes regiões. Tem isso, não tem? Tem. E é difícil isso? Não, é um desafio. É um desafio, porque assim, eu falo que algumas franquias existe um cardápio 70% padrão. Vamos pegar a alimentação que a gente está falando. Sim. Uhum. E aí a gente pega no Nordeste, o Nordeste tem pratos específicos. Então a gente tem que adaptar a regionalidade dessa cultura desse público, né? Como também, eu falo que dentro do Brasil existem vários Brasis. Existem vários países pelas culturas. Para o Rio Grande do Sul é uma coisa, o Centro-Oeste é outro, o Nordeste é outro, o Norte ainda é outro país. Então, assim, eu falo que a gente tem que adaptar a cultura e nesse trabalho de formatação eu sou muito criterioso. Na hora de formatar, vamos entender a cultura da expansão que você quer traçar. Porque existem vários meios de expansão. Você faz o caracol, que você vai em torno, ou você vai por estados. Então, isso depende também, a direção que você vai dar à sua expansão tem que ser a estrutura que você vai ter na sua franquia. Por exemplo, o arroz e feijão nos Estados Unidos, como é visto? Ele não é tão consumido, porque lá o pessoal gosta muito de doce. Né? Eu morei um tempo nos Estados Unidos, então entendi um pouco da cultura. Lá a comida é muito adocicada. Né? A gente teve algumas redes que foram para os Estados Unidos, só que a logística é difícil, né? A cultura é difícil. E você adaptar um modelo de franquia brasileira para um modelo americano, ele tem que mudar muita coisa. Sim. E às vezes não compensa, até por fornecedor, tem que homologar todos os outros fornecedores. Então eu falo, o time que se ganha não mexe, melhora. Né? Então assim, nada é tão bom que não pode ser melhorado, mas nada é tão ruim que não pode ser piorado também. Então assim, melhora o que você é bom, que você se destaca. Isso que eu ia até perguntar, que aqui no Brasil tem algumas franquias que são de fora e estão aqui implementadas no Brasil. McDonald's, a Starbucks, né? Tem diversos Burger King, né? E do Brasil para fora, quais franquias que tem? A gente tem várias franquias, a gente tem franquias mais no segmento de alimentação, né? De serviço. Eu falo que a América do Sul, e eu falo Chile, Argentina, ali o Peru, tem muito potencial. Como também agora a bola da vez, antigamente era Portugal. Eu digo que a bola da vez é Paraguai, porque a gente tem incentivos fiscais, leis, né? A gente tem uma lei Maquila que é 1%. Se você montar uma empresa dentro do Paraguai e exportar para fora, você paga 1% somente. Então, assim, são incentivos muito bons para as empresas migrarem para outros países. Então, assim, o que eu falo para as empresas que querem internacionalizar as marcas? Começa pela América do Sul. A cultura não é tão diferente. Então, adapta na América do Sul, legal, foi tranquilo. Depois passa para a América Central, depois passa para a Europa. Então, assim, vai aos poucos, né? Um crescimento mais identificando, igual eu falo. Dá para expandir para várias pessoas. Só que será que você consegue ter suporte para essas pessoas? Que elas buscam, porque assim, o franqueado hoje ele está buscando suporte. Ele compra o suporte, o know-how, a experiência. Se você não fornecer isso para ele vai se frustrar. Existem girafas fora daqui do Brasil?
A gente teve no passado, né? E tentamos adaptar a cultura, mas, igual eu disse, fornecedores foram difíceis, a cultura era um pouco diferente, né? A gente está estudando, como eu disse, a América do Sul, né? Alguns possíveis estratégias aí, mas são conjecturas ainda, a gente está analisando, porque a expansão tem que ser muito estratégica, né? Eu falo que a Rede Girafas chegou num ponto muito profissional, só que para crescer ainda mais, ele tem que se profissionalizar, que é o que a gente está buscando, né? A gente está se profissionalizando cada vez mais, estruturando, identificando fornecedores, identificando qual o perfil do franqueado a gente quer, qual o perfil do franqueado que quer dar as mãos com a gente, porque eu falo assim, não só o Girafas, mas todas as franquias. Tem franquia que a franquia evoluiu aqui e o franqueado parou no tempo. A cabeça do franqueado está aqui. Então, assim, entenda, as marcas têm que entender que quem é o franqueado, quem que é o perfil ideal que eu quero para minha franquia? X. Tudo que se aproximar a esse X, eu vou trazer para minha marca. Porque a franquia vai evoluir e o franqueado também tem que evoluir junto com ela. O segredo da franquia, um dos, né? É lógico, e tem outros segredos, digamos assim, né? É manter a qualidade e o padrão. Sim, isso é primordial numa franquia. Se eu for uma franquia que é uma multifranquia que tem vários estados, se eu for no Nordeste, eu tenho que ser bem atendido, como eu também vou no Rio Grande do Sul. Logicamente que tem algum ingrediente que muda um pouquinho, não tem como ser 100% igual, porque fornecedores não tem lotes diferentes. Mas assim, eu falo que o padrão, a identidade visual, o atendimento tem que ser igual. Só que a gente sabe que nem todas as franquias acontecem isso, né? Por isso que a gente tem muito trabalho de estruturar, de motivar esses colaboradores, identificar onde eles querem chegar. Porque eu falo assim, um líder só é líder quando ele passa os processos e ele demonstra esses processos. Porque muitas vezes o colaborador está lá fazendo aquela função há anos, mas ele não sabe por que tem que fazer aquela função. Sim. Né? Igual eu falo a história do parafuso. O gerente estava lá, pediu para o funcionário apertar um parafuso na máquina. E ele todo ano apertando parafuso. Entrou um supervisor e falou assim, mas por que você tem que apertar esse parafuso? Aí ele falou, não sei, me pediram. Então assim, as pessoas estão fazendo função sem saber qual a necessidade delas. Então assim, um líder, uma gestão tem que deixar claro aonde a marca quer chegar, por que ele está fazendo isso, e ele fazendo isso, o que impacta numa engrenagem toda. E hoje conflitos entre franqueados e franqueador? Existe. E como evitar isso? Existe sim, porque são cabeças diferentes. Sim. Né? Eu falo que todo relacionamento tem seus probleminhas. E é normal, é salutar. Né, para a gente entender, até o franqueado, ele traz muito, eu falo que franqueados são sensores mercadológicos. Porque quando a franquia tem em vários estados, ela tem vários sensores mercadológicos. Então, por exemplo, o cara do Nordeste, o cara do Centro-Oeste, o cara do Sul, ele tem várias visões e muitas dessas visões ele traz para a franqueadora. O que você acha da gente testar isso aqui? Algumas franqueadoras são abertas. Aí eles vão lá e testam numa embrionagem ali, numa loja que é mais específica da franqueadora. Pô, deu certo. Vamos começar a aplicar e reverberar na rede? Vamos. Então eu falo que muitas franquias tiveram ideias através dos franqueados. E o franqueador tem que ser aberto a isso. Porque ele está na ponta de venda, ele está entendendo a cultura. E muitas vezes ele nasceu naquela região. Ele sabe o que as pessoas desejam. E também tem o lado da franqueadora ter que intervir nas unidades também, né? Sim, exatamente. Em situações onde que conflitos ou adaptações de novas situações, né? Eu falo assim, o franqueado, o brasileiro tem um lado criativo muito bom, né? Só que alguns exageram demais. Né? A gente teve alguns casos de franquias que o franqueado estava indo super bem. E ele torcia para um time específico. E ele pintou metade da logo da cor do time específico dele. E aí, por exemplo, você que frequentou essa franquia em outros estados e vê lá que é uma cor diferente, você falou, peraí. Parece uma coisa pequena, mas ele começa com uma coisa pequena. E aí vem os consultores de campo,
que é o profissional da franquia que visita periodicamente esse negócio para ver se ele está atendendo bem o cliente, se ele está comprando certo, se ele está direcionando por que ele está vendendo bem, por que não está vendendo bem. E também por que está pintando a logo da marca diferente, né? Então eu falo assim, a gente tem que estar muito criterioso com o franqueado. Grande maioria dos franqueados são excelentes. Só que tem essa minoria que usa a criatividade exagerada e para coisas que não tem muito sentido e fundamento, né? Gabriel Rezende, o que é um sucesso de franquia para você? São franquias bem formatadas, processos bem definidos e, primeiro, ter a visão aonde essa franquia quer chegar. Fazer um planejamento. Gabriel, eu quero daqui 5 anos ter tantas franquias. Tá, então a gente vai criar os processos e os caminhos para chegar em 5 anos nessas tantas franquias. E, primordial, dar realmente o suporte para o franqueado. Eu já passei por algumas marcas que eu fiz trabalho e eu identifiquei que o franqueado era apenas um número. No Girafas eu vejo diferente. Eu vejo que o franqueado, o franqueador realmente pega na mão do franqueado e só vai soltar quando ele começar a decolar o avião dele. Então isso faz uma diferença muito grande. Tanto que eu vejo muitas das franquias, os franqueados compram uma franquia, ganham dinheiro com essa franquia e começam a reinvestir em outras marcas. Aí eu falo, mas espera aí, seu dinheiro veio de onde? Veio dessa aqui. Por que você não reinveste nessa? Mas... Então assim, eu percebo que no Girafas é um divisor de águas porque os franqueados começam a ganhar dinheiro com Girafas, e eles entendem, é uma franquia boa, dá suporte, então eu vou reinvestir. Então, um fator decisivo para o franqueado reinvestir no negócio é o suporte que ele recebe do franqueador. E, Gabriel, qual é para você a maior franquia do mundo atual? Você fala em números de faturamento? O que você vê assim, de modelo de negócio, assim, de sucesso? Bom, a gente não pode deixar de falar do McDonald's. Né? É um sucesso. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu trabalhei como chapeiro do McDonald's. Então, eu tenho um carinho pela marca, cresceu muito e vai crescer ainda mais, né? O McDonald's ele chegou num patamar que ele não abre mais para os novos franqueados. Ele só abre para um pool de investidores que ele tem. E eu até acho que salutar, porque hoje você dá uma marca muito forte para uma pessoa que está entrando agora, você não conhece isso. Eu falo que franquia é um casamento. Você começa no namoro, vai para o noivado, assinou o casamento, aí você tem que conhecer bem o que você está casando, né? Então, assim, eu entendo o McDonald's fazer isso. Eu cheguei num patamar que eu não posso mais errar, né? A gente não vê McDonald's fechando. Por quê? Tem bons investidores, tem bons franqueados ali. Não, e o McDonald's, pelo menos todos que eu já fui, é tudo igual. É impressionante. Tem um padrão. E tem que ter esse padrão. Velocidade do atendimento, assim, é impressionante. Não sei se vocês assistiram o filme Fome de Poder, que é fantástico, fantástico. né? Eles criaram a linha de produção, desenharam para perder menos tempo. Então, aquele filme é fantástico até para vocês que estão assistindo o podcast aqui agora, nossos telespectadores, né? Olhar esse filme que é um filme que é uma aula de franquia, de negócios, de empreendedorismo. Eu mesmo assisto até hoje. Assisti umas 40, 50 vezes. Porque é um negócio que eu sempre aprendo. E a gente estava falando momentos atrás de não só vende o alimento em si, né? Digamos a Domino's. A pizzaria que entrega em 30 minutos. E eles vendem isso. E realmente... Chegou um período que eles davam outra pizza se acaso a sua pizza não chegasse em 30 minutos. Então eles conseguiram trabalhar isso também agregado ao produto que eles vendem também, um produto de qualidade. Sim, eu falo que toda promessa para um cliente tem que ser cumprida. Porque o cliente ele não esquece. Sim. Né? A gente teve algumas franquias que prometeram entregar até 15, 25 minutos. No começo eles conseguiram, mas depois... A gente fala pela malha viária brasileira, o trânsito é complicado. Então, tem que ter muito cuidado do que você oferece. Com o que você oferece e promete. E as tendências futura das marcas e franquias? Quais são essas tendências? As tendências, eu falo que elas não existe a fórmula mágica, não existe, como que vai ter o segredo? Sim. Né? Eu falo que é o seguinte... As franquias que mais vão crescer
vão permear ainda para alimentação, moda, saúde, beleza, bem-estar. Só que o seguinte, o que vai destacar você do mercado ou não é você estar se atualizando, né? E você entendendo o que meu franqueado precisa, o que meu franqueado busca, né? Atualizando o seu negócio. Porque não existe mais como inventar a roda, né? É só fazer melhor o que muita gente está fazendo. Então eu falo assim, se a gente fazer um pouquinho mais que o nosso concorrente, a gente já te destaca muito. Sim. Então assim, o futuro vai ser a inteligência artificial, que é muito nítido e claro para nós, só que as franquias que se adaptam e se atualizam, se modernizam a cada ano. Gabriel, quais são os principais desafios? Você como um estrategista, como na verdade, trabalha o crescimento dos negócios voltados realmente para as franquias, quais são os maiores desafios que você enfrenta? O desafio hoje é muito da localidade da franquia, né? Hoje, depois da pandemia, a gente teve um aumento muito grande em valores de aluguel, né? Então, os pontos comerciais ficaram muito caros, né? E isso é um dos desafios, porque às vezes a gente tem um franqueado que, Gabriel, eu quero muito essa franquia. Tá, agora vamos, porque eu faço esse trabalho também de avaliação de ponto, estratégia de ponto, onde é o melhor ponto ou não. Então eu vou até o campo com esse franqueado e a gente, acha um ponto fantástico. Só que o ponto é acima do que a gente consegue pagar. E depois da pandemia ficou muito alto os valores. Então isso é um dos desafios. Como também o franqueado que acha que se vender uma bicicleta ele vai montar um negócio. Então tem muito aventureiro, né? Mas de resto, os franqueados hoje, é muito engraçado, que hoje o franqueado ele vem muito qualificado. Até numa reunião ele leva até um consultor financeiro. Porque ele sabe muito, ele pesquisa muito. Igual a gente falou da internet, tem muita informação. Sim. Né? Se a gente quiser se formar em franquia, a gente tem só na internet. Se tornar um especialista da noite pro dia, você consegue. Pesquisando diariamente por ano, você vai se tornar um especialista. Só que as pessoas compram praticidade. Por que vende tanto curso online hoje em dia? Porque elas compram facilidade, elas compram as coisas organizadas. Tem tudo na internet, só que demanda tempo, pesquisa, saber pesquisar. Pegando um pouco a carona da inteligência artificial, né? Não basta só usar, mas saber perguntar. Porque ela sabe tudo ali, só que você sabe perguntar. Então isso é muito essa determinação. As pessoas compram praticidade, então elas vão para a franquia para olhar o que o franqueado errou que eu não quero errar, o que o franqueado vai me direcionar, qual ponto é melhor, como que eu tenho que fazer, como que eu tenho que comprar, como que eu tenho que vender, como eu tenho que atender esse público, porque no trabalho de formatação a gente cria até um checklist de como um funcionário deve atender o cliente, até o script telefônico. Como atender esse telefone? Para o cliente entender que ele está ligando numa franquia e não numa casa particular. Qual o momento certo para você se tornar um franqueador? Tudo vai depender do nível de franqueabilidade. Mas como a gente falou, resgatando um pouco aquela conversa que a gente teve, né? O seu negócio está sendo perguntado muito se é franquia? Isso é um fator. Isso aqui é franquia, eu quero ser franquia, deixa eu ser seu franqueado. Isso é um fator decisivo também. Segundo, eu tenho um software gerencial bacana, que eu tenho um controle. Esse software permite multilojas? Permite, legal, já é um segundo fator. Eu tenho uns processos já iniciados? Tenho. Dá para melhorar? Sim, beleza. E quarto é a questão de aonde eu quero chegar. E como que eu quero dar esse suporte para o franqueado? Você só vai ter franqueados de sucesso quando você realmente dá suporte para esse franqueado. Ele entender que ele está comprando um negócio e ele vai ser amparado. Porque se der alguma dor de cabeça, ele vai ligar para você, franqueador, e falar, como que faz isso? E muitas vezes no começo ele vai ligar. Porque ele não sabe, ele não vem do segmento. Para ele é tudo novo. Você falou já da nano-franquia, né? Existe classes, então, de franquias? Existem sim, porque assim, não tem um número específico, mas a ABF, a Associação Brasileira de Franquia, ela determina que as microfranquias vão até 130, 140 mil.
As nano vão até 70, 80 mil ali. Então, esse modelo de negócio, ele veio para atrair a pessoa que não conhece nada de franquia, tem um capital menor, mas quer empreender. Às vezes quer continuar no CLT e colocar meia hora do dia, metade do outro dia trabalhando com franquia. Então ele reduz um pouco a carga horária dele de colaborador e aumenta um pouco nas micro ou nano franquias. Então assim, isso veio para motivar o empreendedorismo no Brasil, né? E as grandes franquias hoje, quanto custa uma grande franquia hoje? Nossa, aí são vários números. Por exemplo, a gente parte hoje desde 300 mil a 3 milhões, 4 milhões. Né? A gente tem um gráfico muito comprido aí de marcas. Curiosidades. Responde se puder também, ou quiser. Por exemplo, o McDonald's, Burger King, Habib's. Um valor de uma franquia hoje. Vamos pegar do McDonald's. Hoje, o McDonald's parte aí de 2 milhões, né? 2 milhões e meio, dependendo da praça, né? Dependendo de como se é drive-thru ou não é. Né? Então, assim, mas como eu falei para você, o McDonald's ele fechou. Sim, né? sim. Ele fechou no grupo de investidores e ele só abre para esse pool de investidores, né? Mas o mercado de franquia ele vem se profissionalizando muito. Porque a gente tinha no passado a licença de marca. O que era a licença de marca? Você, Fábio, comprava um produto X e você tinha licença de usar esse produto X e montar uma loja dele. Sim. Só que aí cai num fator muito ruim, que você não tem direitos e deveres. Desde você, Fábio, franqueador, e desde o dono da empresa. Então, por isso que veio o mercado de franquia, para deixar as regras claras. Aonde o franqueador tem os direitos e deveres e o franqueado também. E todo mundo tem que seguir a regra. Seguindo a regra, não tem ruído, não tem conflito. Interessante. É uma pergunta que eu iria fazer. Os deveres, digamos assim, pro franqueado, né? Franqueado. O franqueado. Na verdade, eu também já ouvi de algumas pessoas que adquiriram algumas marcas e dali foi um franqueado que realmente não conseguiram suportar o pós pelos valores que ele tinha que pagar, que ele tinha que retornar para a franqueadora, né? Então, realmente... Mas eu acho que isso, com o tempo, se melhorou isso, né? Eu fiz até um vídeo no meu canal do YouTube que eu falo o seguinte, os franqueados aí que estão entrando no mercado... tem muita promessa de ficar rico da noite pro dia. Sim. Né? Tem muita arapuca, infelizmente. Então, eles falam assim, vendem a ideia pra pessoa que tá querendo comprar franquia. Não, você vai só pagar a taxa de franquia e o investimento vai ser pequeno. Então, o que eu aconselho essa pessoa que tá buscando, até tá nos ouvindo aqui, vendo agora? Analisar quais são os valores de investimento detalhado, pedir para essa franquia, para essa franqueadora. Me interessei pela sua franquia. Me abre detalhadamente os valores de investimento e cada investimento que tem que ser feito. E como tem que ser pago isso. Porque quando ele te abre, você vê que o negócio que era 100 mil passou para 500. Né? Então, para evitar surpresas futuras, eu aconselho as pessoas que estão buscando franquia, peça o investimento detalhado do negócio. Né? E, posteriormente, você sendo aprovado pela franquia, porque é um documento sigiloso, a franqueadora mostrar o DRE, o plano de negócio, construir um plano de negócio. Porque eu falo que PowerPoint e Excel aceita tudo. Só que quando você constrói a 4 mãos, o franqueado e a franqueadora, você mostra para ele, o pior cenário é esse, o melhor é isso, e mais ou menos aqui, se a gente conseguir, o melhor é esse. Se no pior cenário faz sentido para você, não faz, a gente avança. Eu faço muito esse trabalho do franchise, eu levanto essa bandeira do franchise íntegro. Porque tem que ser transparente. Porque esse franqueado, se ele for bom, a expansão vai ser boa e ele vai reverberar. Agora, se esse franqueado não for bom, e eu falo que o meu trabalho é um pouco de responsabilidade social. Porque muitas vezes vem um interessado em comprar franquia. Gabriel, eu tenho 500 mil, é o dinheiro da minha vida. Eu não posso perder. Eu falei, que bom, agora eu gostei mais de você, porque você vai dar o sangue para esse negócio. E eu também, como um profissional de franquia, eu tenho que ter
uma responsabilidade social de falar assim, ó, vamos minimizar o seu risco e maximizar o seu acerto. Sim. Então, identificando o perfil comportamental dele, direcionando, por quê? Para mim não tem plano B, só tem plano A. E o dinheiro dele é da vida, então a gente está caminhando, convergendo para uma mesma direção. Ou seja, não tem dinheiro fácil, né? No sentido de vai ficar rico da noite pro dia, assim, né? Não tem, e que bom que não tem, que isso aumenta a régua dos profissionais, dos amadores. Eu falo que antes da pandemia, a gente tinha algumas empresas que estavam meio que balançando. Depois da pandemia, essas franquias que estavam balançando, elas saíram. Só ficou quem realmente é profissional. Então, assim, o mercado hoje não permite amador mais. Então, o franqueador, a pessoa que está querendo transformar o seu negócio em franquia, ela tem que ir para o caminho profissional. Porque senão ela vai ser engolida pelos grandes profissionais. Qual o conselho que você pode dar para aquele que tem esse dinheiro e quer se tornar um empreendedor no nicho de franquias? Manda o Pix para A pergunta que vale 1 milhão, né? Primeiro, me contratar para ser o mentorado. Para mentorar a pessoa. E segundo, é pesquisar muito. Sim. Igual a gente falou, na internet tem tudo, né? Se a pessoa dedicar 1 hora por dia aí, entendendo que essa franquia, eu falo, olha no Reclame Aqui, como que tá as informações dessa franquia. Se é uma franquia de alimentação, olha no iFood, olha nos players aí de entregas, no Marketplace, olha como que é a resposta dos franqueados, olha no Google a avaliação do negócio, pesquisa, vai no site da BF, que é o portal que regulamenta esse mercado, é uma associação brasileira de franquia. Então, assim, pesquisar muito antes de tomar uma decisão. Mas antes de tomar uma decisão, buscar um profissional realmente do mercado. Porque ele vai te direcionar. Ele vai falar assim, ó, esse caminho que você está seguindo. Eu, muitas vezes com os meus mentorados, a gente faz uma análise do perfil comportamental, que tem uma sócia que faz essa área, esse trabalho. E muitas vezes a gente identifica que, por exemplo, o franqueado é um exemplo que é alimentação, mas o perfil dele não é compatível à alimentação. Ele quer porque ele adorava quando ele cozinhava 1 vez por semana na casa dele, que ele chamava os amigos. Só que quando o hobby passa a ser obrigação, perde a vontade. Diferente. É diferente. Então, assim, eu falo isso porque a gente analisa muito o perfil comportamental. Sim. Qual o seu perfil? Até os próximos passos. A pessoa recentemente casou. Eu até pergunto, você casou, você pretende ter filhos? Gabriel, eu pretendo daqui 3 meses. Então esquece franquia. Filho já é uma franquia. Né? Você vai dedicar e você não vai querer perder esses momentos preciosos com a sua família. Então tenha o filho, espera seu filho ter uma certa idade e depois você pensa em franquia. Já aconteceu muitos mentorados que estavam comprando franquia, vieram até mim e eu falei, não é o momento, espera. Ou então é o momento, vamos para cima. Você já trabalhou com grandes marcas, como o Habib's, não foi? Sim. Burger King e o que mais? Trabalhei com grandes marcas, né? Como você falou, Burger King, Habib's, KFC, hoje liderando a expansão do Girafa, fazendo esse trabalho de expansão no Girafas. Como também eu falo que o mercado de franquias não se limita a grandes marcas também, como também pequenas. Sim. Né? Eu faço muito esse trabalho de formatação de franquia, que é formatar um negócio em uma franquia. Né? Então isso também vem crescendo muito o mercado. Né? Eu falo que a minha maior escola foi quando eu morei nos Estados Unidos, isso quando eu tinha 19 anos, e eu fui para estudar inglês, não falava nem The Books on the Table, mas fui me aventurar em San Diego, na Califórnia. E aí eu comecei a estudar numa escola lá, residência estudantil, e morava eu estudava numa escola de inglês e morava numa residência estudantil. E aí, ao decorrer do caminho da escola para a minha casa, eu passava por alguns restaurantes. E aí eu via restaurantes bonitos, só que vazios. E eu via as franquias bombando, o Denny's, que tinha muito forte na época, Sim. bombando. Aí eu falei, peraí, por que um negócio bomba e o outro não? Aí eu comecei a entender esse mercado de franquia, que tem todo um processo, um procedimento, uma estrutura. Porque, como eu falei no começo do nosso bate-papo, a empresa para de tomar decisões emotivas e toma a decisão mediante manual de procedimento.
Então aí eu comecei a entender, foi onde eu fiz um curso de franquia fora do Brasil, comecei a entender esse mundo, trabalhei no McDonald's como chapeiro, foi uma escola também, e trouxe esse know-how. Falei, agora que eu tenho um know-how, eu vou trabalhar numa empresa que faz isso no Brasil, né? E comecei a trabalhar, comecei a entender, entrei como estagiário nessa empresa, começava a coletar informações para fazer franquia, atender clientes para fazer expansão, e aí ao decorrer eu comecei entendendo. Porque eu falo assim, quando você começa a sentar em várias cadeiras no mercado de franquia, por exemplo, o franqueador ele busca isso, o franqueado busca aquilo, e quem está comprando uma franquia está buscando isso. Então você começa a entender um 360 de o que cada um quer. E aí você vira meio que no meio, equalizando os interesses e os desejos. Hoje, o Lamparina é aqui em Brasília. Tem hoje nós grandes que nos acompanham no Rio de Janeiro, de São Paulo, Minas Gerais, até fora do país. Que legal. E o Girafas, que é oriundo daqui de Brasília, né? É uma marca forte hoje no cenário nacional? Muito forte, muito forte. A gente só não está, e eu estou negociando uma loja até no Macapá. Então, no Macapá a gente fecha todo o estado. Legal. Né, gente? Está em todos os estados. A marca surgiu daqui, mas ela virou uma marca nacional, paixão nacional, né? A gente tem hoje mais de 400 lojas, franqueados muito contentes. E eu até brinco, né? Que o bichinho da girafa pica no franqueado e ele quer ter mais lojas. Tanto que a gente tem uma mínima possibilidade que os franqueados que tem hoje tem uma loja, 2 lojas só. Olha aí. A gente tem muitos multifranqueados. Tem franqueado que tem 22 lojas. Tem franqueados que tem 15. Então, assim, as pessoas gostam tanto da franquia, do suporte, que eles reinvestem no próprio negócio. Muito bom. Gabriel Rezende, um bate-papo super esclarecedor, falando a respeito de crescimento da área de empreendedorismo e especificamente falando de franquias. Gabriel, as pessoas quiserem te conhecer mais, aonde que ela pode te encontrar aí? Bacana. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Eu tenho um Instagram, que é Gabriel Franquias, tenho um canal no YouTube, estou voltando agora com os vídeos. É engraçado que eu fiz, é até interessante falar do canal do YouTube, que eu fiz uma série que chama O Medo de Empreender. E nessa série eu gosto muito da psicologia, então eu sempre trago para o meu trabalho a psicologia, o comportamento humano, e nessa série eu retrato muito isso. O que leva o medo de empreender? Qual que é esse sintoma? O que a psicologia entende um pouco disso? Como lidar com esse comportamento do medo? Então eu fiz uma websérie, vocês que estão aqui nos ouvindo pode encontrar no meu canal do YouTube, Gabriel Franquias também, como meu Instagram. LinkedIn também eu sou bem assíduo, eu gosto muito das redes sociais, faço uns vídeos também, e podcast adoro falar sobre o meu mercado. Eu falo que assim, a gente aprende mais do que ensina. Muito bom. Juntando as marcas, né? Falou do Girafas, o Lamparina tá aqui. Vem com a gente. É sempre bem-vindo juntar marcas, né? Juntar mesmos, digamos assim, é lógico que uma fala de comida, a outra fala não sei de quê, mas é importante os princípios, né? Que se tem em grandes marcas, porque isso é importante ressaltar. Aqui, por ser um podcast mais humano no Brasil, nós falamos de marcas, falamos de franquias, mas tudo isso também envolve princípios, envolve trabalhadores e tem muito mais aí, né? Tem muito. Eu falo que assim, a gente tem que ter muitos valores e princípios no nosso negócio e nós, né? Quando a gente tem claro onde a gente quer chegar, é mais fácil a gente encontrar os caminhos. Eu falo que um barco à deriva, qualquer vento que bater vai levar para o caminho que o vento for. Então, quando você tem claro aonde você quer chegar, você tem claro o que precisa ser feito para você chegar naquele ponto, né? E muitas franqueadoras esquecem um pouco disso. Elas vão crescendo meio que pela demanda do mercado. Então, quando você tem uma rota de expansão clara, o perfil do franqueado ideal que eu quero atingir, que eu quero para o meu negócio, as coisas ficam mais fáceis. Muito bom. Gabriel, eu sempre falo que aqui essa mesa aqui é a mesa de aprendizagem, né? A gente está aqui sempre trazendo convidados que possam agregar para a gente também, né? Uma das coisas quando a gente
começou o Lamparina, né, o podcast, e pensou, cara, é massa que a gente tem aulas, né, mentorias, né, de grátis. Aqui, de grátis, né, e poder ter contato com pessoas que são referência no seu ramo de negócio, né. Então, deixar aberto aqui o convite, se você quiser voltar mais outras vezes, pra gente poder estar falando de outras coisas também. Eu tô com 2 filhos pequenos, então, com certeza, acho que eu vou rever esse episódio, porque acho que você falou muitas coisas, assim, cara, são essenciais para a pessoa que tá querendo entrar nesse mundo, nesse universo de franquias. Mas eu tô com 2 crianças que, cara, fiquei só pensando, impossível. Você tem 2 franquias. Mas é isso, então eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer aos ouvintes, né? Espero que vocês tenham gostado também. E esse ano a gente está sempre fazendo uma pergunta para todos os convidados, que é o seguinte: qual é a sua palavra desse ano? Você escolheu uma palavra que você quer, que você acha que você quer colocar, sempre lembrar no seu dia a dia, nos seus negócios, na sua vida? Eu uso uma palavra que eu acho que todos nós, pessoas, temos que usar. Camaleão. Se adaptar às coisas, mas não deixar igual o sapo que fica naquela panela com água quente, que está fervendo e ele esquece, ele se adapta à temperatura e acaba morrendo. Uhum. Então, se adaptar ao meio e inovar sempre. Porque eu falo que a inovação é você antecipar muitas vezes uma crise. Eu gosto muito de antecipar as crises. Você está vendo um negócio que não está tão legal, vamos por outro caminho. Uhum. Eu falo que nada resiste ao trabalho. O sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Sim. Né? Então, assim, quando a gente tem claro onde a gente quer chegar, igual eu falei, o que precisa ser feito, se adapta e não perca tempo, tenha muito foco. Né? Eu vejo muitas pessoas terceirizando a sua felicidade no outro e terceirizando o seu sucesso no governo. Independente de direita e esquerda, a gente tem que terceirizar em nós. Nós chegamos aonde a gente vai fazer as coisas. A gente só chega aonde a gente vai lá e dedica. Então, o que eu falo para as pessoas que estão aqui nos vendo é camaleão, se adaptar e ter foco onde quer chegar. Cara, eu falei exatamente isso para uma pessoa hoje. Exatamente. Que a pessoa estava numa situação pensando, eu te atrapalhei. Eu falei, cara, não, a gente pode se adaptar. Exato. Foi exatamente. Eu falei pensando no camaleão. Muito interessante isso. É isso, meus amigos. Então, concluindo esse episódio com a força do camaleão, exatamente. Ou seja, transformação e adaptação. E isso levamos em nossa vida em todos os sentidos. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja aonde quer que seja. Se adapte e aprende a respeitar e conhecer as pessoas. Lamparina Cash, o podcast mais humano do Brasil, mais uma vez com você. Valeu.